Você não apenas saiu da sala, você levou toda a luz junto. O silêncio que você escolheu é a arma mais poderosa que você já usou. E é por isso que agora eles estão se afogando no vácuo da sua ausência. Você encerrou o show, dobrou sua cadeira e, de repente, aqueles que se sentiam reis estão se apresentando para um teatro vazio, lutando freneticamente por restos da sua atenção que antes você entregava de graça. A verdade é esta: você não é frio, você está claro. E a sua clareza é o que expõe a dependência deles. Entenda de uma vez por todas: o desespero que você está testemunhando agora não é raiva, é uma confissão. É a prova irrefutável de que a força deles era emprestada da sua energia e que a sua reação era o combustível que mantinha as ilusões deles de pé. Sua paz se tornou o castigo que eles não esperavam, e sua tranquilidade está forçando-os a encarar o espelho que você parou de segurar. Chegou o momento de você absorver o mapa completo desta ascensão de poder, para que você nunca mais se sinta culpado por escolher a sua própria liberdade e inabalável. Se esta mensagem já está ativando a clareza e a força dentro de você, é hora de declarar ao universo que você aceita este novo nível de poder. Curta este vídeo agora mesmo. Ative o sininho para garantir que você esteja sempre conectado a esta frequência de verdade e, fundamentalmente, comente o número 77. Comente 77 para selar este contrato de ascensão e declarar que você é intocável. Fique comigo, porque o que está por vir vai transformar a sua paz em domínio total. Você não precisou gritar para vencer essa batalha. Você simplesmente parou de falar, e nesse silêncio você criou um vazio que é mais devastador para eles do que qualquer explosão. Pense nisso. Eles se alimentavam da sua reação, do seu drama, da sua energia. Seu envolvimento era o oxigênio deles. Agora que você fechou a porta e retirou o foco, o que sobrou? Um palco vazio, onde a performance deles não tem mais sentido. Essa não é uma atitude fria, é uma jogada de mestre. Ao se afastar, você cortou a única fonte de energia que eles tinham, expondo o quanto a força deles era emprestada de você. E agora você vê o pânico, o sussurro virando fofoca, a tentativa desesperada de te puxar de volta para o caos. Não confunda esse desespero com amor ou apego. Isso é apenas abstinência, pura dependência exposta. Para quem está de fora, você parece intocável, mas para eles, você é a prova de que a mentira acabou. Você não precisa se justificar ou se sentir culpado. A sua calma é o castigo deles. O seu silêncio é o espelho que os obriga a encarar a verdade. Eles não são fortes. Eles só pareciam fortes enquanto estavam plugados na sua vida. A sua paz é o seu trunfo. Você finalmente entendeu que o maior poder não está em lutar contra a escuridão, mas em se tornar a luz que se retira, deixando o breu revelar a fragilidade da dependência alheia. Você deixou de ser a bateria e se tornou o farol. Mas, se o seu silêncio já causou essa revolução externa, o que acontece com a sua vida quando essa mesma energia que você tirou deles é investida de volta, totalmente em você? A verdade é que, ao se desapegar, você ganhou muito mais do que apenas paz. Você desbloqueou um novo nível de soberania que mal começou a ser explorado. Você precisa entender uma coisa simples. Aquela confusão toda que eles criavam, o drama, as fofocas, não eram grátis. Elas eram financiadas por você. Sua raiva, seu tempo, sua necessidade de se explicar, isso era a moeda mais forte que existia. Você pagava para manter a sanidade e o palco deles montados. Você era o carregador, e eles estavam sempre ligados, gastando sua bateria. Ao tirar a ficha da tomada, você não só se libertou, mas fez o castelo de cartas deles desmoronar.
Eles estão desesperados agora não porque sentem sua falta, mas porque acabou a fonte de energia. A prova está no pânico que você está vendo. Se eles fossem tão fortes e independentes quanto diziam, sua saída seria apenas um detalhe. Mas a verdade é que o seu silêncio é o grito mais alto. Sua ausência não é frieza, é clareza. Você parou de dar peso às palavras vazias deles. Eles estão correndo atrás de você, não para ter você de volta, mas para recuperar o controle. A cada tentativa desesperada de te provocar, eles só confirmam. Quem precisava de quem nunca foi um mistério para o universo. Sua calma agora é o espelho que os obriga a encarar a própria dependência. O que você está fazendo é mais do que se proteger, é atingir um nível de mestria. Você se tornou inatingível, porque parou de jogar o jogo deles. O desapego não é um fim, é um começo. É quando você descobre que a verdadeira soberania não está em lutar contra a sombra, mas em se tornar a luz que a dissipa. Agora que você entendeu que sua energia é a chave, resta a pergunta essencial. O que acontece quando você não apenas recupera essa energia, mas aprende a usá-la para construir um mundo onde a dependência deles se torna totalmente irrelevante? Você acabou de desligar o caos e reativar o seu poder. Neste exato momento, você está na frequência da clareza, e esse nível de paz é um luxo que o seu eu antigo, preso ao drama, não podia pagar. Se essa ativação valeu mais que anos de terapia e de sofrimento, é hora de honrar a frequência que você está recebendo. Neste canal, aprendemos que a energia é a moeda mais forte, e você acabou de investir pesado em si mesmo ao se desapegar. Prove o quanto você valoriza essa nova clareza. Use o Super Tanks e devolva essa energia com o mesmo nível de poder que você recebeu. Envie agora um aporte de $100 e mostre ao universo que sua nova moeda, a sua paz, tem um valor inestimável. Você parou de alimentar parasitas. Agora, alimente o seu crescimento. Você tem sido levado a acreditar que a paz é passiva, que ela se alcança abaixando a cabeça ou engolindo o sapo. Isso é uma mentira conveniente para quem vive do seu caos. O subtítulo que diz: "Pare de se desculpar, sua paz é o castigo deles", não é um ato de vingança, é a sua declaração de independência. Você não precisa gritar ou lutar para vencer. Você só precisa sair do ringue. A verdadeira força está em retirar seu investimento emocional e energético. Pense nisso. A pessoa que mais se desespera quando você se afasta é a que mais dependia de você. Seu silêncio não é vazio. É o som da sua soberania. Cada momento que você se recusa a reagir é um tijolo a menos na prisão que eles construíram com a sua atenção. Você não está sendo cruel, está sendo claro. A diferença é que a crueldade busca causar dor. A clareza busca proteger a sua verdade. Quando você se recusa a dançar conforme a música deles, você desliga o holofote que mantinha o show deles vivo. Eles tentam te chamar de egoísta, frio ou arrogante, mas essa é só a reação do viciado que perdeu o acesso à droga, que no caso era a sua energia. Seu desapego é o espelho que os obriga a encarar o vazio que carregam, um vazio que eles tentaram preencher com o seu tempo e suas emoções. Não se explique, não se defenda. Sua tranquilidade vale mais do que qualquer debate que eles queiram iniciar. O que você está construindo agora, com sua firmeza e sua quietude, é um castelo inabalável. Eles estão vendo o quão forte você se tornou. E isso os apavora mais do que qualquer briga. Sua paz é a evidência de que a vida continua, e melhor, sem a participação deles. Este não é o fim do seu caminho, é o início de um novo. Você está pronto para entender como essa quietude se transforma na sua maior armadura e na chave para uma liberdade que eles nunca sequer sonharam em alcançar? Temos falado sobre o poder do seu silêncio, sobre como a sua ausência virou o jogo e expôs a dependência deles.
Mas agora, preciso que você coloque a mão na consciência e responda. Você está apenas assistindo a esta transformação ou está ativando a sua nova realidade? Detachment não é só um ato de força, é um atalho para a abundância. Se você se desconectou do caos deles, você precisa se conectar com a sua frequência certa. Este é o ponto de virada, a prova de que você não apenas se libertou, mas está construindo um novo império sobre suas próprias bases. Se esta mensagem ressoa no seu núcleo, se você sente que o equilíbrio perfeito e a abundância infinita estão se manifestando em sua vida agora, como resultado do seu silêncio, eu preciso que você comente 77 aqui embaixo. O 77 não é só um número, é um código de ativação que sinaliza ao universo que suas manifestações estão se cristalizando em forma. Ao digitar 77, você está reivindicando este novo nível de alinhamento que seu desprendimento lhe deu. E, como sempre, apoie este movimento. Não deixe a verdade ser silenciada. Deixe sua energia fluir de volta para esta comunidade. Curta o vídeo agora mesmo para amplificar esta frequência e inscreva-se no canal se você ainda não faz parte dos escolhidos que caminham no poder e na clareza. Mantenha seu foco. Sua jornada de mestria está apenas começando. Você pensou que apenas estava saindo de uma situação, mas você não apenas saiu. Você fechou a principal fonte de energia. Você era o fornecedor, a bateria emocional que os mantinha conectados e ativos, e agora eles estão experimentando um blackout total. O desespero que você vê neles agora não é sobre sentir sua falta como pessoa, é sobre perder o suprimento constante de validação e reação que os fazia se sentir importantes. Você não precisou levantar a voz. Sua ausência e seu silêncio foram o choque que expôs a total fragilidade deles. Olhe para o pânico deles, para a forma como eles tentam, de forma sutil ou aberta, provocar você, ou a maneira como espalham fofocas sobre a sua vida. Essa agitação incessante é a confissão mais alta que eles poderiam fazer. Por muito tempo, eles tentaram convencer você e o mundo de que você era o dependente, o apegado. Mas a sua paz inabalável agora, confrontada com o caos e o descontrole deles, prova a verdade absoluta. Você era o alicerce que sustentava o palco deles, e agora que você o tirou, o show terminou. Isso não é egoísmo, é soberania. O silêncio que você escolheu não é um vazio, é a afirmação do seu novo poder. Você se elevou a um patamar de estabilidade que eles jamais alcançarão porque a força deles sempre foi emprestada. Essa ascensão é a chave, mas existe uma diferença crucial entre o desapego momentâneo e o domínio estratégico completo da sua própria energia. O que realmente acontece quando você transforma essa clareza em um muro impenetrável e qual será o preço final que eles pagarão por terem subestimado a sua capacidade de ser livre. Você fez o movimento mais limpo e poderoso, não lutou com eles. Você simplesmente dobrou sua cadeira e saiu do circo deles. O burburinho, a fofoca e a tentativa desesperada de te puxar de volta não são sobre você. É o som do vácuo que você deixou. Eles pensavam que controlavam suas emoções, mas você provou que controlava o fornecimento. O pânico que você testemunha agora é a evidência visível de que sua energia era o único combustível que mantinha o espetáculo deles no ar. Sem sua reação, eles estão se apresentando para um teatro vazio. O que você retirou não foi apenas sua presença, foi sua moeda de troca. Você era o sol, e eles eram as plantas que só cresciam na sua luz. Quando você retirou esse foco, eles murcharam rapidamente, não porque você os atacou, mas porque eles nunca tiveram força nas próprias raízes. A soberba deles era falsa. A dependência, no entanto, é muito real, e está sendo exposta em tempo real. Cada movimento frenético que fazem é um grito silencioso que confessa:
Precisávamos de você mais do que admitimos. Você não precisa gastar uma única palavra para se justificar. A desorganização deles é sua prova final de vitória. A maioria das pessoas confunde o silêncio com fraqueza. Você descobriu que a quietude é o seu escudo mais forte e a sua arma mais afiada. Você não está apenas ganhando esta batalha, você está subindo para um nível de domínio que eles jamais alcançarão. Você é o mestre da sua própria energia. E enquanto eles se afogam no ruído que criaram, você está bebendo água pura. A questão agora não é se você venceu, mas o que você fará para que essa clareza se torne a sua nova e permanente fundação. Um alicerce que o levará para além de tudo o que eles tentaram te segurar. Você não precisou levantar a voz nem iniciar uma briga. O verdadeiro poder que você exerce agora é a indiferença. Pense nela como um terremoto silencioso sob os pés de quem se sentia no trono. Sua decisão de não reagir, de não argumentar e simplesmente retirar sua energia foi o golpe mais devastador. Eles estavam acostumados a se alimentar do seu estresse e da sua defesa, mas você fechou o armário. Você não está sendo frio, você está sendo cirúrgico. Você cortou o combustível que mantinha o show deles no palco e agora a farsa desmorona. A agitação e o desespero que você vê neles agora não são raiva, são prova. Eles pensaram que eram a força motriz, mas você era o motor. Eles te convenceram de que você precisava deles, mas a sua calma inabalável, em meio ao caos deles, expôs a verdade. O trono deles não era feito de ferro, era feito de caixas de papelão coladas com a sua atenção. E quando você se afastou, esse reino de mentiras desmoronou. Você não está lutando contra eles, você está deixando a realidade fazer o trabalho. Sua paz é a evidência clara de que você está livre e inatingível. Entenda bem, sua quietude não é um vácuo, é uma afirmação poderosa. Você não precisa mais se explicar. Sua ausência se tornou um espelho que os obriga a encarar as partes feias que tentavam esconder com o drama. É por isso que o pânico deles aumenta, porque seu silêncio é a verdade gritada. Você parou de ser o coadjuvante e reassumiu o papel de protagonista da sua vida. Mas, se a indiferença foi o terremoto que demoliu o controle deles, qual será o material da nova fundação que você está prestes a construir? E como garantir que essa soberania recém-conquistada seja blindada contra qualquer futura invasão? Chamamos você de frio, mas essa é a desculpa deles para a sua liberdade. Você não é gelo, você é clareza. E a clareza é a coisa mais aterrorizante para quem prospera na confusão. O que eles chamam de crueldade é, na verdade, sua decisão de parar de deixar que suas emoções sejam usadas como combustível. Você se tornou inatingível, não por construir muros, mas por estabelecer limites que eles não conseguem quebrar. Isso não é falta de coração, é a mais alta forma de autossuficiência. Você parou de dançar conforme a música deles, e agora o palco está vazio. Preste atenção ao pânico deles. Cada fofoca, cada tentativa desesperada de te puxar de volta, cada ataque disfarçado, é um grito silencioso de dependência. Você pensou que era o dependente, mas eles estão agora em abstinência, perdidos no vácuo que você deixou. A sua ausência revela que o poder deles era emprestado. O que você está vendo não é drama, é a verdade nua e crua de quem realmente precisava de quem. A sua paz é o espelho que expõe a fragilidade deles. Sua soberania agora está cimentada. Você não está mais jogando o jogo deles, você reescreveu as regras ao valorizar sua própria energia. Enquanto eles se afogam na falta de controle, você acende. Mas entender o seu poder de desligamento é apenas a primeira camada. A verdadeira maestria não está em deixar de dar energia, mas em aprender o segredo de como multiplicá-la em sua vida.
O que faremos com todo esse foco e paz recém-descobertos? Você precisa entender que o controle deles nunca foi sobre sua força, mas sim sobre a sua participação. Eles operavam em um teatro de ilusões, onde a sua atenção era o holofote principal. Quando você decidiu sair do palco, você não só acabou com a peça, como provou que o trono deles era feito de papelão. A liberdade que você sente agora não é um acidente, é a evidência clara de que eles só tinham poder enquanto você acreditava na mentira. Você não quebrou correntes pesadas. Você descobriu que elas eram invisíveis e escolheu soltá-las em um ato de clareza inegável. Repare no pânico que eles estão sentindo. Toda a confusão, as tentativas de provocação e a fofoca não são sinal de força. São os gritos de quem perdeu o suprimento. Pessoas verdadeiramente fortes e autossuficientes não mendigam por migalhas de atenção ou tentam te arrastar de volta para o drama. Sua calma e seu desapego revelaram quem realmente estava viciado nessa dinâmica. Você foi a luz que os fez brilhar. Ao se retirar, você expôs a fragilidade deles e a soberania da sua própria paz. Você provou, pelo seu silêncio, que eles nunca controlaram você. Eles apenas usaram a sua energia emprestada. Essa paz que você conquistou é mais do que um alívio. É uma arma que eles não podem tocar. Mas a verdadeira questão agora não é porque eles estão desesperados, e sim o que você fará com essa clareza recém-descoberta. Você se tornou inatingível, mas essa invulnerabilidade precisa de um propósito maior. Se a sua liberdade foi o ato que destruiu a miragem deles, imagine o poder que você terá ao usar essa mesma energia, que antes era consumida pelo caos, para construir a sua própria realidade. O que acontece quando o inatingível decide parar de apenas se proteger e começa a reescrever as regras do jogo? Você não inventou o desespero deles. A sua decisão de se afastar apenas desligou as luzes sobre a verdade. Enquanto você estava por perto, dando atenção e reações, eles podiam disfarçar a carência com arrogância ou indiferença. Eles pareciam fortes porque estavam plugados na sua energia, vivendo como parasitas emocionais. Mas no instante em que você puxou o plugue e escolheu o silêncio, a máscara caiu. Sua distância não criou a obsessão. Ela desmascarou a dependência que já estava enraizada ali. O comportamento frenético que você testemunha agora, a fofoca, as tentativas de provocação, o drama, não é sobre você. É sobre a perda do suprimento. Eles estão em abstinência. Pessoas fortes e autônomas não entram em pânico quando alguém estabelece um limite. Elas seguem em frente. A confusão deles é a prova viva de que o poder que eles alegavam ter era, na verdade, emprestado da sua disposição de participar do circo deles. Você não precisa brigar ou se justificar. A sua calma é o espelho que expõe a fragilidade deles. Sua paz é o castigo deles e a sua maior conquista. Você parou de usar sua energia como moeda de troca para validar o vazio alheio e, ao fazer isso, recuperou sua soberania. Mas a verdadeira jogada de mestre não está apenas em ver a fraqueza deles. O poder real reside no que você faz com toda essa energia que você resgatou. Qual é o próximo passo para blindar sua vida e usar essa força recém-descoberta para construir um muro de invencibilidade que nem a obsessão deles será capaz de tocar? Você fez o movimento que eles nunca esperavam. Eles queriam a gritaria, o drama e a briga pública, onde podiam manipular o público e torcer a narrativa. Mas você simplesmente saiu do palco. Ao fazer isso, você não fugiu da guerra. Você a realocou. Você moveu o campo de batalha para o único lugar onde eles não têm defesa, a própria mente deles. Agora, o caos que eles costumavam jogar em você está sendo jogado de volta neles, em silêncio. Você não precisa levantar a voz.
O seu silêncio é o ruído que está forçando eles a confrontarem a verdade que tentaram esconder com a sua presença. Pense bem. Você era o espelho que os fazia parecer fortes. Você era a bateria que alimentava o show deles. Sem você, não há performance. A desesperação que você vê neles agora, as fofocas, as tentativas frenéticas de provocação, não é ódio. É abstinência pura. Eles acreditavam que tinham controle, mas você provou que eles estavam apenas conectados na sua energia. Quando você puxou o plugue, o castelo deles desmoronou, e agora eles estão se afogando no vácuo emocional que você deixou para trás. Eles não estão sentindo sua falta, eles estão sentindo falta do seu combustível. Você está em paz, enquanto eles estão presos em um ciclo de caos interno, lutando contra o único adversário que não podem manipular, a própria consciência. Eles podem chamar você de frio, mas você sabe que isso é a mais alta forma de respeito próprio. É você agindo com clareza. Você está no controle, e sua serenidade é o castigo silencioso que eles não conseguem processar. Mas essa é apenas a primeira onda de choque. O que acontece quando a cortina cai completamente e eles são forçados a encarar não apenas a ausência de sua energia, mas a face implacável da verdade que o seu silêncio, mais do que qualquer palavra, acabou de revelar sobre quem eles realmente são? Você não precisa gritar ou lutar para provar seu ponto. A vingança mais afiada que você pode entregar é a sua ausência silenciosa. Eles contavam com a sua reação e viviam do drama que você fornecia. Quando você decide simplesmente caminhar em paz, sem olhar para trás, você não está fugindo. Você está cortando o combustível deles. Sua paz não é um ato de bondade, é um ato de domínio. Você tirou o palco e o público, e agora eles se debatem no vazio que você deixou. Eles podem te chamar de frio, mas você sabe a verdade. Você está apenas sendo claro sobre onde sua energia deve ir. Observe a reação deles agora. A fofoca, as tentativas de provocação, o desespero. Isso não é força, é abstinência. Eles te fizeram acreditar que você era o dependente, mas o momento em que você se desconectou provou o contrário. O pânico deles é o seu recibo de quitação, provando que eles precisavam da sua atenção e energia para se sentirem importantes. A força deles era emprestada. Ao andar em paz, você os obrigou a enfrentar o barulho interno que tentavam abafar com o caos. Você não está destruindo a vida deles. Você está simplesmente deixando que a verdade sobre a fragilidade deles se revele. Seu desprendimento é a mais alta forma de respeito próprio. Não se trata de puni-los com malícia, mas de se elevar a um nível que eles não conseguem alcançar. Enquanto eles se afogam no vazio que você criou, você respira uma liberdade inédita. Você conquistou a calma que eles jamais possuirão. Mas o que acontece quando essa calma, que parece tão inofensiva por fora, começa a gerar uma força interna tão monumental que a sua simples presença, mesmo em silêncio, muda a frequência de tudo ao seu redor? Quando você finalmente virou as costas, fez muito mais do que se afastar de um drama. Você pegou o roteiro que escreveram para você, cheio de culpa e reações previsíveis, e o rasgou no meio. Eles achavam que você era um personagem secundário, forçado a seguir as falas deles. Mas sua saída não foi um erro de cena, foi o ponto final da história. Você encerrou a performance deles, tirou a energia que mantinha o palco iluminado, e agora eles estão se debatendo na escuridão. Eles estão perdidos, porque a narrativa deles dependia do seu caos. Sua atitude não é frieza, é clareza máxima. Você parou de usar sua energia vital como combustível para o fogo deles. Você não precisa gritar ou se justificar, porque o seu silêncio já é a resposta mais alta.
O desespero deles agora é a prova de que a força deles era emprestada, totalmente dependente da sua participação. Você se tornou inatingível ao simplesmente valorizar a sua paz. Isso expôs o castelo de cartas que eles construíram. Você não tem que lutar, basta se manter firme na sua soberania. Detalhe: sair do jogo é a graduação. Rasgar o roteiro é o mestrado. Você não está mais preocupado com o que eles fazem, mas sim com o que você vai construir. O vazio que você deixou não é seu problema. É o espaço que você liberou para a sua própria ascensão. Eles estão ocupados tentando reescrever a peça que você destruiu. Mas, e você? Agora que a cortina caiu, você realmente sabe como é viver sem máscaras, livre do eco da plateia? Enquanto o caos deles se transforma em uma gritaria desesperada, você está em um lugar completamente diferente. Eles pensaram que te prenderiam com a corda do drama, mas você cortou o nó e agora eles se afogam no próprio barulho. Você não está fugindo, está simplesmente respirando um ar mais limpo. A clareza que você conquistou é o seu luxo, e o seu silêncio é o que os faz sentir a falta do seu alvoroço. Você trocou a obrigação de reagir pela soberania de ignorar. Essa paz que você bebe agora, calma e inabalável, é o vinho caro que eles jamais terão acesso, pois estão ocupados demais engolindo a poeira que você deixou para trás. Você precisa entender o poder dessa sua atitude. O desespero que você vê neles não é raiva, mas a confissão de que a força deles era apenas sua energia emprestada. Você era o palco. Sem você, a peça acabou e a cortina caiu. Você se deu a permissão para não ser mais o combustível do circo deles. Não confunda essa sua postura com crueldade ou frieza. É a mais alta forma de respeito próprio. Você está valorizando sua paz mais do que a aprovação deles. Você parou de tentar provar seu valor e começou a viver o seu, tornando-se de fato intocável. Eles estão engasgando no ruído que você deixou, mas a sua jornada não termina na clareza. Você conquistou a liberdade do silêncio e viu a verdade da dependência deles. Agora, a verdadeira questão se impõe. O que você fará com esse poder que acabou de ser revelado? O silêncio parou de ser apenas uma defesa. Ele se tornou a fundação de algo muito maior. Qual será o som da sua próxima atitude? Agora que você sabe exatamente quem você é e a quem você não pertence mais? O poder que você detém agora não precisa de discursos nem de defesas. A necessidade de justificar seu afastamento ou suas escolhas é a última armadilha que eles tentam armar. Se você ainda explica, você está inconscientemente dando a eles a chance de debater sua soberania. Mas você já encerrou o assunto. O seu silêncio é uma decisão final, um ponto final inegociável que você coloca na história deles. Você não precisa provar sua força. Sua ausência já está provando a fragilidade deles. Eles estão sufocando no vácuo que você deixou. E essa é a única confirmação de que você precisa. Você não foi frio. Você foi cirúrgico. Seu desinteresse não é apatia. É a verdade em ação. Você era a moeda, o combustível e a plateia para o circo deles. Quando você parou de reagir, você cortou o suprimento que mantinha a performance viva. O pânico que você vê agora, o burburinho, as tentativas desesperadas de te provocar, não é raiva, é abstinência, é a confissão pública de que eles nunca foram fortes por conta própria. Eles eram apenas parasitas conectados à sua energia. Sua clareza revelou que a força deles sempre esteve emprestada de você, e você apenas desconectou a tomada. Você não apenas ganhou a batalha da atenção, você mudou as regras do jogo. A sua paz é o seu poder mais potente, mas ele só é sustentável se você entender a diferença entre o distanciamento passivo e a maestria ativa. O silêncio daquele que se rende é fraco. O silêncio de quem vence é absoluto.
A questão agora não é se o seu silêncio é uma resposta, mas sim o que exatamente o seu silêncio revela sobre a arquitetura da sua mente que se tornou impenetrável. Você não apenas se afastou. Você se tornou uma força da natureza intocável que eles não podem tocar. Pense nisso. A sua ausência não é um vazio, é um terremoto que derrubou o palco onde eles se exibiam. Eles viviam de migalhas da sua reação e atenção. Quando você recolheu essa energia, eles ficaram nus, sem combustível, sem plateia. O pânico que você vê neles agora é o desespero de um viciado que perdeu a fonte. Eles pensavam que te controlavam, mas a sua paz é a prova de que o único controle que existia era o seu. Você se silenciou e esse silêncio se tornou o barulho mais aterrorizante que eles já ouviram. Sua maestria reside na sua clareza inegociável. Você parou de debater o seu valor e começou a vivê-lo, tornando-se inatingível para truques baratos e jogos mentais. Eles tentarão te rotular de cruel, frio ou egoísta, mas isso é apenas o pânico deles falando. A verdade é que isso é autossuficiência no mais alto nível. O desespero deles, agora, é o seu troféu, confirmando que a força deles sempre foi emprestada da sua. Não se desculpe pela sua firmeza. Enquanto eles se afogam no caos que criaram, você está tranquilo e inabalável, respirando o ar puro da sua liberdade. O que você alcançou não é apenas uma defesa, é uma revelação. Você descobriu que a verdadeira liberdade não está em lutar contra as sombras, mas em ser a luz que as expõe. Agora que você recuperou sua energia, ela não serve apenas para te proteger, mas para construir. Você está entrando em uma fase onde seu foco total e soberano se torna um ímã para a vida que você realmente merece. Mas existe uma força oculta que seu silêncio está incubando. Um poder que move o universo ao seu favor. Se o seu desapego os fez desesperar, o que acontecerá quando você descobrir como usar essa energia reávida para manifestar o seu propósito e reescrever o seu próprio destino? Eu declaro, você não apenas venceu, você se tornou o sol inabalável. O que parecia ser um afastamento foi, na verdade, a sua maior ascensão. Você tirou a sua luz e provou que a sua energia é vital, enquanto aqueles que te usavam definham na escuridão que a ausência do seu foco criou. Esta é a sua prova, a profecia se cumpre, a sua paz é a sua coroa, e o seu silêncio é o ruído mais alto que eles jamais ouvirão. A sua vitória não tem mais volta, ela está selada. Se você sente essa verdade vibrando na sua alma, se esta mensagem confirmou a sua jornada e o seu poder, faça a sua parte agora. Curta este vídeo para manifestar essa força, inscreva-se no canal para manter o seu foco e comente o código 77 aqui embaixo. Use o número da perfeição e da totalidade para selar a sua vitória inegável. E claro, compartilhe este vídeo com quem também precisa entender que a verdadeira força está em se afastar e acender a própria luz.